Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Segurança alimentar global e sustentabilidade é o mote deste ano do Dia Mundial da Saúde Ambiental, que se assinalou a 26 de setembro. É também este o tema a que dedicamos o programa de hoje. Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam para que 24% da carga global de doenças e 23% de todas as mortes sejam atribuídas a fatores ambientais. Por outro lado, as doenças ligadas à alimentação são já consideradas o principal problema de saúde pública no mundo. Vamos perceber, com a ajuda das nossas convidadas técnicas de saúde ambiental, o que está a ser feito nesta área e os desafios futuros que se colocam. Eu comigo em estúdio já tenho Marinela Peixoto Cristo, da APSAI, Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, e Vanessa Souza, da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. Eu agradeço a ambas a presença aqui no Saúde em Dia. Olá, obrigada. Obrigada pelo obrigada pelo convite. E nada, o agradecimento é nosso. Vamos conversar um bocadinho. Começo pela Marinela. Estas estimativas da Organização Mundial de Saúde, que apontam para que 24% da carga global de doenças e 23% de todas as mortes sejam atribuídas a fatores ambientais. São números preocupantes. Exato, são de veras preocupantes, tendo em linha de conta toda esta evolução e toda esta, digamos, desenvolvimento associado, que faz com que estes problemas sejam cada vez mais emergentes e haver uma necessidade de os, digamos, prevenir e controlar, avaliando precocemente. Vanessa, por outro lado, as doenças ligadas à alimentação são já consideradas o principal problema de saúde pública no mundo. Exatamente, e é bastante complicado de avaliar, e basta qualquer um de nós pensar que a alimentação é essencial a todos e que vamos ter que depois avaliar, e nós técnicos de saúde ambiental, em várias vertentes, começando em casa, eventualmente, e passando por todas as atividades diárias que estamos a falar no local de trabalho, em espaços de lazer, nomeadamente nos tempos de lazer que as pessoas vão usufruir de uma refeição entre amigos, por exemplo. Portanto, temos aqui uma temática que é transversal a vários panoramas, e que, de facto, toda a globalização da alimentação e que podemos depois a industrialização também, e já vamos falar disso mais à frente. Vai complicar aqui a questão e temos mesmo de terem atenção. Claro. Marinela, quais são as doenças que podemos apontar como consequência de fatores ambientais? Todas elas que em termos, digamos, no decorrer do desenvolvimento, nós agora está na ordem do dia tudo aquilo que é veiculado, nomeadamente falamos da legionela, tudo aquilo que tem a ver da parte da expressão e depois daquilo que é o consumo das toxicoinfecções, de um consumo em termos de uma produção massificada alimentares. E Vanessa, as doenças derivadas da alimentação, de origem alimentar? Pronto, no caso específico da nossa atividade, eu vou salientar aquelas mais comuns, que são as toxinfecções alimentares por excelência, que depois vamos ter aqui alguma distinção entre o agente que vai provocar essa toxinfecção, se se trata ou não de uma intoxicação alimentar ou de uma infecção. De qualquer forma, costumo dizer que há dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que já tiveram uma toxinfecção alimentar e aquelas que ainda vão ter. E, portanto, estamos todos aqui no mesmo barco e de facto, tudo aquilo que nós possamos avaliar que será nocivo pela ingestão e pelo processo de confecção, que é o que também é importante referir, temos que prevenir, efetivamente. Vocês são as duas técnicas de saúde ambiental. Pergunto à Marinela, o que é que podemos entender como saúde ambiental? Que o conceito é este e o que é que aborda, no fundo? Saúde ambiental, digamos, de alguma forma, tal como o nome diz, é um binómio que tem a ver com a interação saúde-ambiente. Exatamente isso ditou a criação deste curso e que vai, digamos, de alguma forma conseguir conciliar os problemas que são originados no ambiente e que vão interferir à saúde das populações. E daí que os técnicos desempenham um papel primordial na identificação, na avaliação e no debelar de eventuais situações de doença que
põe em causa a saúde pública, a saúde das populações. No fundo, o grande objetivo é a prevenção de doenças de origem ambiental e também a criação de um ambiente propício à saúde. Exato. A criação deste curso dita-se exatamente pela necessidade ou pela correlação do binómio saúde-ambiente. Os técnicos intervêm na identificação de potenciais problemas que vão pôr em causa a saúde das populações, problemas esses de origem ambiental, que vão fazer com que haja, digamos, problemas das populações. A nossa intervenção é multidisciplinar, é intersectorial, é transversal, tendo em linha de conta exatamente o foco da atuação e daquilo que é a saúde pública e aquilo que é, digamos, tudo a componente ambiental do indivíduo inserido no seu meio. Já continuamos a conversar. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é essencial para a promoção da saúde pública. A repórter Lígia Pinto foi perceber como funciona esta plataforma e quais são as intoxicações mais comuns, fruto dos alimentos e da água. Este sistema de vigilância, em que é que consiste? Qual é o princípio? De facto, o SINAV tem um papel muito importante na identificação de alertas de casos de doença que são muito importantes para a saúde. Para além disso, permite a recolha, a análise e também a divulgação em tempo oportuno de dados que nos permitem, então, fazer um planeamento das nossas atividades em termos de saúde, não só na prevenção da doença, mas também na promoção da saúde. De facto, o SINAV, esta plataforma informática que dá corpo ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, veio trazer grandes ganhos, não só em termos de comunicação, mas também no número de casos que nos são notificados. E para além disso, com o aporte do SINAV Lab, que é um sistema que reporta os casos que são detectados, portanto, estes casos, estas etiologias microbiológicas que estão definidas como causadoras destas doenças de notificação obrigatória, sempre que são detectadas a nível laboratorial, são imediatamente notificadas também através deste sistema e vai contribuir então para a vigilância epidemiológica destas doenças que têm essa importância para a saúde pública. Em termos de atuação, portanto, sempre que um caso é notificado, a Autoridade de Saúde de nível local deve desencadear uma série de procedimentos que levam à investigação daquele caso de doença, de qual foi o motivo que despoltou aquele caso e depois deve intervir mediante aquilo que recolhe da sua investigação para a implementação de medidas que permitam a quebra de cadeias de transmissão. Portanto, é este o grande propósito do SINAV. Portanto, fornece dados para o planeamento de saúde para nós então podemos prevenir a doença e promover a saúde, mas também, por outro lado, tem esta intervenção mais rápida na quebra de cadeias de transmissão e assim impossibilitar a ocorrência de surtos ou pelo menos diminuir a sua probabilidade de ocorrência. Como é que surge aqui a notificação obrigatória? A notificação obrigatória já surge há muito tempo, portanto, desde a segunda metade do século XIX, que de facto, em termos legislativos, já aparece algumas referências relativamente a isto. Em 1949 há de facto uma legislação que refere que os médicos, os clínicos que detectem sempre um caso de doença de notificação obrigatória, que como já lhe referi previamente, era antigamente chamada doença de declaração obrigatória, tinham 48 horas para notificar, agora é um tempo mais apertado, portanto, sempre que um clínico detecta um caso destes que está regulamentado como uma doença identificada de notificação obrigatória, deve notificar num prazo máximo de 24 horas para a nossa intervenção em termos de saúde pública também ser mais eficaz. Em termos da validação dos casos no SINAV de origem alimentar e através da água, posso dizer que em termos destas doenças temos aquelas que surgem com maior frequência, são as salmonoses, Campylobacter, mas depois temos outras também que surgem, febres tifoides e paratifoides, as Yersinías, as listerioses, as giardias, também a hepatite A, mas com maior frequência, sem dúvida, são as Campylobacters e as salmonoses. E porquê? Há assim alguma justificação para essas ocorrências? Porque se calhar são aqueles alimentos que estão na origem destas doenças que são maior frequentemente consumidas pelas pessoas, nomeadamente ovos. E há uma situação que eu posso, por exemplo, referir, que é o caso, muitas vezes, que está reportado no SINAV, o consumo de ovos caseiros. Ou seja, estamos a consumir alimentos de origem não controlada.
Ok, alimentos crus, saladas, o facto de nós não termos atenção à lavagem, à desinfecção correta destes alimentos. É preciso ter cuidado. 90% dos casos associados a Campylobacter está na origem de carne de frango e bovina mal cozinhada. Não é? As pessoas normalmente cozinham estes alimentos a uma temperatura não adequada e por tempo insuficiente. O SINAV que nos veio permitir foi, de facto, nós podemos ter uma ação mais reativa. Antes, quando estas notificações eram, portanto, feitas em suporte de papel, nós tínhamos acesso à informação já no seu cômputo final, digamos, não é? Nós atualmente conseguimos ter acesso a esta informação em termos de notificação e se nós vamos tendo a noção de que vão sendo notificados um elevado número de casos, por exemplo, Salmonella ou Campylobacter, em que o foco é comum, nós podemos intervir ou começarem a investigação o mais precocemente possível para tentar implementar medidas de prevenção e controle. Permite-nos atuar mais precocemente. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, Marinela, qual é a importância desta plataforma? É extremamente, tal como a colega Helena Moreira estava a referir, é uma plataforma que, de alguma forma, é mais célere, digamos, a informação, a troca de informação e a intervenção dos técnicos no terreno para a avaliação efetuar o diagnóstico, o inquérito epidemiológico, para verificar todo o estadio e todo um percurso de investigação da origem desse surto. Vanessa, é técnica de saúde ambiental e trabalha na Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo há já 16 anos. Qual é o âmbito da vossa atividade, uma atividade dedicada aos empresários da hotelaria, restauração e turismo, vários associados que têm nestas questões que ouvimos em reportagem um papel fundamental? Exatamente. Portanto, a APORT, que é a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, é uma associação de empregadores do setor da hotelaria e da restauração e dentro de todo o âmbito de apoio que nós damos aos associados, aos empresários deste setor, efetivamente aquela área onde eu estou efetivamente a exercer tem a ver com a segurança alimentar. Portanto, nós dispomos de vários programas de qualificação para os nossos empresários, onde vamos sensibilizar para a implementação dos sistemas de segurança alimentar que são obrigatórios por lei, refira-se, e temos um regulamento europeu que deverá ser aplicado a todos os espaços onde há manipulação alimentar. Nós fazemos a nossa parte, no fundo damos toda a informação e apoio no local, nos estabelecimentos, temos esses programas de qualificação, como eu disse, de higiene e segurança alimentar, onde se faz um acompanhamento muito próximo para acompanhar todo o circuito, desde a entrada, como se costuma dizer, do prado ao prato, portanto todo o sistema de rastreabilidade que é suposto existir, e depois fazemos uma identificação no próprio estabelecimento, onde vamos dando indicações daquilo que está menos correto e vamos sempre apoiando para a resolução dos problemas. Porque há aqui requisitos legais, normas, que têm de ser cumpridas. Exatamente. Pode referir a alguns deles? Sim, claro que sim. Nós temos, como eu falei há pouco, o regulamento que nos vai balizar esta questão da higiene dos géneros alimentícios e depois temos legislação nacional específica destinada ao setor e direcionada para as questões de segurança alimentar. Portanto, nós vamos ter que focar sempre a nível de infraestruturas os requisitos mínimos que têm que existir. Estou a falar de um layout adequado, com o sistema de marcha em frente, para a prevenção da contaminação cruzada. Estamos a falar de acompanhamento na manipulação dos produtos, porque muitas vezes é aí que se dão os principais erros e os perigos associados à manipulação alimentar e que muitas vezes nós vamos ter um agente que vai ser, por exemplo, transportado pela mão do manipulador e, portanto, nós vamos O que é que podemos entender, peço desculpa por interromper, por manipulação alimentar?
Manipulação alimentar é textualmente e literal a designação, portanto é todo o ato de manipular o alimento, de o transformar, estamos a falar da própria recepção, do próprio transporte até chegar ao estabelecimento e que nós nos nossos programas fazemos questão de mencionar e de sensibilizar para toda a cadeia, portanto temos que ter atenção à recepção, a forma em que vai ser armazenado, preparado, confeccionado e servido em toda a linha. Portanto, todos os operadores que estão nestas fases são manipuladores e todos têm que cumprir estas regras, que é uma questão que é normalmente muito vincada porque a responsabilidade é comum. E muitas vezes nós temos um problema que surge numa reta final, que pode ser uma toxinfecção alimentar, que pode ter sido veiculada por um manipulador e por uma má prática de higiene nessa confecção. E nesse caso há aqui uma responsabilização, Vanessa? Nós sabemos que se de facto houver uma notificação de uma toxinfecção alimentar, é atribuída a responsabilidade ao operador, com toda a certeza. É claro que estamos a falar do empresário, mas há todo um conjunto de pessoas envolvidas no processo e que nós, no apoio que damos aos nossos associados, fazemos questão de todos estarem incluídos nessa cadeia de alimentação e de responsabilidade, porque é partilhada. E muitas vezes os manipuladores são, em última análise, o nosso maior trunfo ou a nossa maior... o nosso ponto sensível, no fundo, porque estamos aqui e todos nós somos consumidores, todos nós vamos à restauração, todos nós vamos a... Todos nós em nossa casa também acabamos por manipular alimentos. Exatamente, eu quando falei logo no início dessa questão, a alimentação começa em casa e vamos prolongá-la por todos os setores onde nós vamos, todos os ambientes onde vamos passando, e daí a ligação também à nossa função de técnico de saúde ambiental, porque vamos avaliar os fatores de risco, quer seja em ambiente doméstico, quer seja em ambiente laboral, quer seja em restauração e bebidas, indústrias, por aí fora. Ou seja, vamos ter aqui uma responsabilidade partilhada, é certo, e eu costumo dizer que mesmo na formação que nós damos aos nossos empresários em higiene e segurança alimentar, eu digo sempre nessa formação que podem aproveitar para fazê-lo em casa também, porque esses cuidados começam aí. E na peça vimos até algumas indicações, a lavagem... Alguns conselhos, exatamente. Uma lavagem adequada de todos os alimentos, nomeadamente frutas e legumes, que muitas vezes passam assim um bocadinho ao lado, o cuidado na manipulação, evitar contaminação cruzada, a confecção dos alimentos que deverá ser no ponto adequado, e isto às vezes apresenta alguns desafios, até com novas tendências da gastronomia, que temos aqui algum tipo de confecção diferente. Com as carnes é especialmente preocupante. Há algumas carnes que têm mesmo que cozinhar bastante antes de serem consumidas. Exatamente. Temos alguns produtos sensíveis e já agora aproveito para desmistificar um bocadinho. Nem sempre são só os ovos, como a colega falou e bem, nem sempre será a carne. Às vezes temos alguns insuspeitos e que muitas vezes, devido a uma má manipulação, pode ter aí uma origem de uma toxinfecção alimentar. Portanto, digamos Quais são esses insuspeitos? Insuspeitos, podemos estar a falar das saladas, podemos estar a falar de um alimento que foi processado com alguma antecedência, portanto, a confecção diferenciada, em que muitas vezes temos o produto que está confeccionado e a transição, o intervalo entre o período em que ele foi confeccionado e consumido vai em um período quadro grande e que temos uma zona de perigo e de maior crescimento em termos de bacteriano, eventualmente. Um alerta falou da questão doméstica, muitas vezes quando vamos às compras, porquê começar pelos congelados, quando isso deverá ser no fim? Pois, porque acabam por ficar ali no carrinho. Exatamente, portanto, a descongelar. Há regras assim que são comuns e que nós podemos aplicar e que são boas práticas de manipulação. E vamos ver mesmo agora um exemplo de um estabelecimento de que falávamos. Preservar a segurança alimentar é esse o objetivo da vistoria feita a um talho que o canal S+, foi acompanhar. Será que os habitantes de Boticas estão a ser servidos com a melhor qualidade? Estamos em Boticas, distrito de Vila Real, onde acabamos de acompanhar uma vistoria a este talho. Estamos a falar de uma ação levada a cabo pela Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso. Dr. Luís, comece consigo. Qual é o grande objetivo deste tipo de vistoria a este talho?
O objetivo, nós vimos aqui numa ação de rotina e o objetivo é assegurar a permanência e a manutenção das condições de higiene e segurança dos géneros alimentícios que aqui são vendidos. E até porque sabemos que uma grande parte das doenças dos humanos provém de contaminações dos animais ou doenças dos animais e, portanto, nós adotámos também esse conceito desde muito cedo e é muito bom para nós porque trabalhamos em conjunto, assessoramos um ao outro. Penso que conseguimos chegar de uma forma mais assertiva junto dos operadores da cadeia alimentar. Julgo que até teremos outra credibilidade. Por exemplo, no caso concreto dos talhos, nós usamos um checklist, uma lista de verificação da Direção-Geral Veterinária, que tem cerca de 70 pontos de verificação, que não impede que a gente não queira verificar até outra coisa que possa não vir, mas a lista é exaustiva o suficiente. Dr. Luís, 66 pontos avaliados minuciosamente, todos com nota positiva? Hoje foi. Havia ali uma pequena situação, mas não era grave e foi imediatamente corrigida e, portanto, podemos considerar que os 66 pontos foram todos considerados conformes e, portanto, temos aqui um estabelecimento de qualidade para vender carne ao público aqui em boticas. Estamos a falar de vistorias periódicas, não é assim? Periódicas, sim. Neste caso, devido à qualificação que ficou desta vistoria, vamos adiar talvez por 1 ano e meio, que é assim que está estabelecido pelo modelo da DGAV. E, portanto, não quer dizer que antes do ano e meio nós não possamos, por qualquer motivo, decidir passar e para verificar. Fazer uma vistoria pontual de surpresa. É sempre surpresa. Mesmo estando marcados, somos nós que marcamos entre nós os dois, mas é sempre surpresa para eles. Estamos a falar de uma vistoria de 15, 20 minutos, uma coisa rápida ou nem sempre é assim? Sim, nem sempre é assim. Neste caso foi rápido porque realmente o estabelecimento apresenta condições muito boas, não é? Em termos de higiene e de qualidade dos géneros. Noutros casos poderá demorar mais devido a essas falhas e nós perdemos um pouco mais tempo até para explicar o que é que deve ser feito e corrigido. Felizmente para nós, felizmente para os operadores e muito mais para o consumidor, as falhas que nos últimos anos temos detectado são falhas mínimas, isto porque também vamos apertando a malha, vamos apertando o cerco. O vosso trabalho é de facto essencial porque falhas neste tipo de estabelecimento pode trazer grandes consequências para a saúde pública, certo? Claro que sim, claro que sim. Todos sabemos, por exemplo, aí as notícias que vão surgindo, não é? Os casos graves que têm surgido. Recordo-me há pouco tempo com aquela situação das carnes de cavalo que estavam incorporadas, por exemplo, em hambúrgueres e que não vinham identificadas e nós aí fizemos a todos os talhos, a pedido da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, fizemos um trabalho exaustivo, em 2 ou 3 dias corremos os talhos todos e fizemos uma ação propositada só para esse fim. Recordo-me da situação das carnes picadas. Por exemplo, nós aqui o recomendamos a todos, até porque como o concelho é pequeno e ainda há alguns talhos e a população também não é muito grande, a melhor maneira para eles trabalharem, para estarem mais seguros e mais confiantes em termos da segurança alimentar, é não fazer hambúrgueres antecipadamente, não fazer aquele bom hambúrguer do dia ou fazer aquele produto de carne, mas sim picar a pedido do cliente. E foi exatamente isso que nós vimos hoje e vimos que estava impecável porque a picadora está ali, lavada, protegida, a cabeça da picadora está guardada na câmara frigorífica como deve ser e, portanto, dá para claramente verificar que as nossas instruções relativamente a esses produtos são cumpridas e que se faz o máximo que é possível para contornar eventuais focos de contaminação para o consumidor, que é o nosso grande propósito. Um exemplo, então, de boas práticas em boticas. Marinela, preservar a segurança alimentar é o grande objetivo destas vistorias, mas a abordagem nem sempre é igual. Sim, nós temos, digamos, há alguma hegemonia relativamente a este procedimento. Aqui é um bom exemplo, é um exemplo de uma prática de um trabalho em equipa de colaboração interinstitucional. O colega Luís Aleixo, técnico de saúde ambiental, trabalha na Unidade de Saúde Pública deste Conselho e tem estas visitas, digamos, a esta parceria, que é sempre profícua e em termos daquilo que é a parte, neste caso, estamos a falar de um estabelecimento de talho, onde é visitado e são verificadas, digamos, cada um dentro das suas competências, tece os comentários inerentes à boa prática, em termos da infraestrutura, que muitas das vezes condiciona essa prática, e depois tudo aquilo que é a parte, neste caso, a parte, digamos, da parte animal associada à situação do veterinário. É sempre uma mais-valia estas visitas a todos os setores. Estamos a falar do setor do talho,
talho, e vamos falar mais à frente de outros setores de atividade, e isto é um alerta, e digamos que em termos da nossa intervenção há sempre, pelo menos aquilo que eu considero, é sempre uma abordagem pedagógica das situações, digamos neste caso aos exploradores. É óbvio, como a Vanessa já disse há pouco, há uma responsabilidade sempre acrescida e uma responsabilidade social de quem abre, de um explorador de um estabelecimento. No entanto, há, digamos, alguma desinformação que, no meu entender, deveria ser quase que obrigatória em termos das práticas há e do aqui conhecimento. alguma iliteracia ainda? Exato. Há alguma iliteracia por força, e agora perdoa-me em termos de uma consideração muito pessoal, que é minha neste sentido, em termos da segurança alimentar e nesta temática que nos traz cá hoje, que é, digamos, algum ligeirismo relativamente à parte dos alimentos. Nós, e perdoe-me e faço este paralelismo, para conduzir um carro tem que tirar uma carta, tem que ter uma habilitação para ser um enfermeiro, temos que ter uma habilitação. Também para os exploradores deveriam ter algum tipo de formação? Na minha opinião, julgo que há uma abertura muito grande relativamente a esta permissividade de quem vai influenciar diretamente a saúde das populações, no sentido de serem acauteladas, e acho que era uma boa prática. Nós, em termos da saúde ambiental, fazemos todo esse trabalho em termos de informação e formação às populações quando vamos a estas visitas, porque eu acho que isto era uma salvaguarda da saúde das populações. Já continuamos a conversar, agora vamos fazer um curto intervalo e voltamos já de seguida. Já estamos de volta, continuamos a falar de segurança alimentar global e sustentabilidade com as nossas técnicas de saúde ambiental. Marinela, antes de irmos para intervalo, falávamos nas vistorias. As vistorias abrangem que áreas, digamos assim? Pronto, as vistorias neste âmbito são digamos, vários, digamos, setores de atividade no desenvolvimento das nossas atribuições dentro das competências diretas dos técnicos de saúde ambiental, nas visitas a estabelecimentos dos mais variados tipos, nomeadamente restauração e bebidas, vulgo cafés, restaurantes, etc. Em termos da parte dos equipamentos dos estabelecimentos de educação e ensino, escolas, na parte de quer na sua infraestrutura, implantação, localização e condições estrutural-funcionais, como a própria, digamos, funcionamento inerente à pessoa que labora nesses espaços. E a regularidade das mesmas também varia? Sim, nós temos programas associados em termos das unidades. Eu trabalho numa unidade de saúde pública, nos serviços de saúde, e são vários os programas que podem ser desenvolvidos nesta temática. Nós fazemos visitas periódicas a estabelecimentos de restauração e bebidas, e tendo em linha de conta aquilo que há pouco referi, a pedagogia, digamos, é sempre o nosso mote no sentido de elucidar, numa primeira abordagem, de elucidar, digamos, os exploradores dos espaços, as condições e as adequadas condições e aquilo que está não conforme para ser alterado em prol não só da legislação, mas, digamos, da saúde pública. A Vanessa trabalha no privado, ao contrário da Marinela, que trabalha no público. A Marinela falava de pedagogia. Também há aqui uma noção de pedagogia, há aqui uma formação aos vossos associados. Exatamente. Portanto, nós temos a nossa função passa precisamente por dotar os empresários da qualificação necessária e dada muitas vezes a questão da formação, que a Marinela referiu há pouco, que nem todos têm formação na área da higiene alimentar e, portanto, isso já condiciona a partida e nós vamos ter que direcionar e de uma forma muito pedagógica e com algum tato, porque estamos a intervir na atividade económica do operador, e isto às vezes é complexo, mas de qualquer forma a nossa abordagem passa sempre por, no fundo, visa prevenir que haja alguma situação, ou seja, nós vamos dar aquela informação necessária, o acompanhamento necessário
sempre pela via pedagógica. Nós estamos aqui em duas fações, digamos. Nós estamos do lado do empresário, em que vamos dar um apoio consultivo, embora às vezes tenha que ser um bocadinho mais incisivo, para eles perceberem que, se for uma entidade fiscalizar, pode ser uma delegação de saúde, que vai também no âmbito pedagógico, mas a ASAI, normalmente, que é o bicho-papão, se me permite a expressão, que tem a ver com o facto da aplicação de coima, que é o que muitas vezes leva à mudança. Infelizmente é assim. Portanto, nós o que fazemos é dar essa informação para prevenir que, quando ocorre uma fiscalização, que haja algum incumprimento, ou seja, vamos dar as diretrizes para que tudo esteja organizado na prevenção e sempre na questão da segurança alimentar. Agora pergunto às duas, com a cadeia de distribuição alimentar a diminuir em todo o mundo, a necessidade de aumentar os sistemas de segurança alimentares dentro e entre países torna-se cada vez mais fundamental. Vanessa, não sei. Sim, a questão aqui e a questão da globalização da alimentação, há pouco na peça que passou vimos até um exemplo que foi mediático, da carne de cavalo, e portanto nós hoje em dia estamos com cada vez mais um desafio que tem a ver com a aquisição de produtos até no espaço europeu e às vezes até fora do espaço europeu, e temos aqui alguns problemas associados, não só porque colide com a legislação aplicada, por exemplo, a nível europeu e fora desse âmbito, e também cada vez mais por sazonalidade de produtos, por uma questão de diversificação e diferenciação, os empresários têm que recorrer a mercados externos. E isto vai apresentar desafios do ponto de vista da segurança alimentar, porque temos que lidar aqui com prazos, com disponibilidades, com meios de transporte, e, portanto, tudo isso e o binómio tempo-temperatura é a máxima das máximas preocupações em segurança alimentar. Já continuamos a conversar. Os restaurantes estão obrigados a cumprir determinadas regras de segurança, ainda mais no que diz respeito aos alimentos que nos colocam no prato. A conservação, a confecção e a higiene são vistos e revistos minuciosamente pelos técnicos de saúde ambiental. Qual é o principal objetivo deste tipo de vistorias? Pronto, nós temos um objetivo muito pedagógico. Claro que a Autoridade de Saúde, enquanto Serviço de Saúde Pública, pode atuar, pode encerrar o estabelecimento, mas o nosso objetivo principal é um objetivo pedagógico, é explicar às pessoas o que é que está mal e porque é que está mal. Claro que nós pretendemos que o mínimo que é estipulado por nós, antes de entrarmos em cada estabelecimento, seja corrigido no final das vistorias, mas temos essencialmente uma vertente mais pedagógica, mais de sensibilização, para que as coisas realmente melhorem. Porque também quando não há essa capacidade de nos adaptarmos e de tentar ser tolerantes e perceber que algumas situações não estão a ser cumpridas e porquê, também assim não se conseguem resultados. Nós há pouco acabamos de acompanhar convosco a vistoria, esta parte da cozinha. Que não conformidades é que foram aqui observadas? Aqui na cozinha, a cozinha não é assim tão grande face à quantidade de refeições que está a fazer. A senhora que está aqui, a cozinheira, está sozinha, não tem ninguém, portanto, todas estas condicionantes, a propósito do que falava há bocado, também contam. Mas, de modo geral, a cozinha está bem. Aquilo que falta aqui, o papel de secagem de mãos acabou, é um ponto importante, porque depois de lavar as mãos é preciso secá-las corretamente para continuar a manipular os alimentos. O recipiente para os resíduos sólidos tem a tampa avariada, portanto não permite que o trabalhador utilize o pedal para não colocar a mão na tampa para levantar. Pronto, ali o exaustor está com um bocadinho de gordura e pronto, já estava a precisar de uma limpeza. Às vezes sabemos que tem a ver com o tipo de refeições que é confeccionado, outras vezes tem a ver com a prática da limpeza, a periodicidade da limpeza, mas face ao que encontramos na restante da cozinha, não nos parece que sejam mais práticas. Parece-nos é que teriam tido aqui alguma situação excessiva até de confecção de refeições que originou aquilo. E basicamente são esses os requisitos. Esqueci-me só de a falta de equipamento de eletrocutor de insetos. Há um equipamento que as cozinhas devem ter para eliminar a entrada dos insetos aqui na cozinha, e aqui também não existe. Na zona de conservação e armazenagem, o que nós verificamos é se existem produtos no pavimento, se estão bem acondicionados, se os mesmos estão fechados, que é importante, porque é uma zona de armazenagem. Verificamos também aqui os equipamentos de frio, que é o caso, temos aqui alguns,
e as instalações sanitárias do pessoal. Aqui nas instalações sanitárias do pessoal interessa sobretudo como é feita a higienização das mãos, portanto nunca deverá faltar o papel e o sabão líquido, se as mesmas assim como estão limpas e arrumadas, se tem ventilação, pronto, são os pontos que, basicamente que verificamos nesta zona de armazenagem. O sistema de proteção contra insetos aqui também é importante, convém ter aqui sempre os sistemas a funcionar, porque é uma zona de armazenagem de produtos alimentares. Por norma, os estabelecimentos que visita cumprem sempre os requisitos mínimos ou não é assim? A grande maioria dos estabelecimentos cumpre os requisitos mínimos, sim. Há uma pequena percentagem que não consegue porque muitas vezes está limitado do ponto de vista económico ou até do ponto de vista de estrutural, não é? Poderá ter algumas dificuldades na correção de alguns pontos. Mas este programa tem tido sempre, ao longo dos anos, muito bons resultados e sentimos que os restaurantes estão mais preparados, sabem os requisitos legais que são aplicados e estão mais preparados até para a visita de outras entidades que também têm competência nesta área, como a ASAI, e sentimos que eles também estão mais preparados para essas visitas. Para terminar, que tipo de falhas é que realmente vocês mais encontram neste tipo de estabelecimentos? As falhas muitas vezes prendem-se, e vimos algumas aqui, com a parte dos acessórios para a lavagem das mãos, ou seja, ter sabão soluto adequado para a lavagem das mãos, que deve ser individual, líquido, não é? Portanto, e meios também de secagem individuais. Normalmente, às vezes, o que as pessoas utilizam é um pano da louça, às vezes até utilizam um detergente da louça para a lavagem das mãos, isso é muito comum. A conservação dos alimentos nos equipamentos de frio muitas vezes também tem falhas, os produtos não estão bem acondicionados, estão em sacos abertos, muitas vezes não estão identificados ou não guardam as validades e, portanto, é difícil muitas vezes encontrar a validade daquele produto e eles às vezes não sabem porque deitaram a caixa fora ou pronto. Assim. E há outros equipamentos que às vezes eles esquecem um bocadinho de higienizar, os micro-ondas e as máquinas de gelo também são equipamentos que ficam muitas vezes esquecidos e, portanto, também é muito comum encontrarmos problemas a nível de higiene nesses equipamentos. Muito obrigado. É de facto uma vistoria muito minuciosa que tem como principal objetivo melhorar as condições deste tipo de estabelecimentos. São 60 pontos avaliados. Este restaurante acabou de ser vistoriado, vai ficar a aguardar uma notificação para depois receber uma segunda visita e realmente comprovar que tem as condições necessárias para receber os seus clientes. Uma vistoria, então, a um restaurante. Eu pergunto às duas, segurança alimentar e higiene são conceitos indissociáveis? Sim, sem dúvida. Não sei se posso ser eu. Claro que sim. Sim, sem dúvida, tendo em linha de conta que é a pessoa que vai, digamos, agilizar todo este processo, o ser humano que deve de ser dotado de conhecimento, de competências que vão, de alguma forma, diretamente. Toda a sua postura, as infraestruturas podem condicionar, mas julgo eu, é aquilo o mote que muitas vezes digo, custa muitas vezes fazer bem menos do que fazer mal. E, portanto, acho que nós como somos animais de hábitos, é necessário ter sempre em si uma higiene pessoal que depois vai, digamos, ser para o estabelecimento, é óbvio que depois isso pode ser extrapolado. Julgo que em termos do vestuário, do calçado, queres continuar, Vanessa? Alguns exemplos práticos que não tenham sido vistos nesta reportagem, Vanessa? Sim, vou salientar, aliás, nós temos um manual de boas práticas de higiene para a restauração que está disponível no nosso site para download e que vamos abordar vários capítulos e começamos essencialmente pela higiene pessoal. Como a Marinela estava a dizer e muito bem, é fundamental. Eu costumo dizer que quer a higiene pessoal, quer a higiene das instalações, será basilar para depois, daí em diante, termos produtos de boa qualidade e um produto final isento de perigo ou com o menor perigo possível. Salientando alguns e concretizando, higiene pessoal é extremamente importante o uso da farda de trabalho adequada, que neste setor muitas vezes é negligenciado ou é em partes.
E não é só usar a jaleca e a calça tradicional, mas é importante falar de prevenção da contaminação e todos os tipos de contaminação. Portanto, é importante, e ainda há muitas dúvidas, é preciso fazer uma proteção total do cabelo, é preciso que as unhas cumpram os requisitos, que é sem verniz, curtas e limpas. Agora, com a moda das unhas de gel, isto tem sido um bocadinho difícil de implementar, mas temos que pensar em todo o processo e temos que prevenir. Mais concretamente, e como a colega Mara falou na peça, temos alguns cuidados que podemos, desde logo, ter em atenção. E a higiene das mãos é essencial, portanto, termos locais propícios para a lavagem de mãos no estabelecimento, diminuir a utilização de panos ou, de preferência, banir a utilização de panos que são concorrentes espetaculares para contaminação cruzada, higiene de equipamentos, estamos a falar de equipamentos de refrigeração, máquinas de gelo, como foi mencionado, os próprios equipamentos que estamos a operar, estamos a falar de varinhas, estamos a falar de picadoras, de micro-ondas, estamos a falar de o uso de luvas também, em algumas circunstâncias? Tem regras, porque pode ser contraproducente, isto é, às vezes a luva dá uma falsa sensação de segurança e se estivermos até em disposição de apreciar, às vezes a manipulação de luvas nem sempre é adequada, portanto a luva terá ser recomendada em determinadas tarefas e de forma ininterrupta, ou seja, uma tarefa que é iniciada, faz precisamente com o uso da luva, mas que depois no final tem que ser rejeitada e não fazer os trocos com a luva, ir ao frigorífico, pegar claro, o exemplo da preparação, que muitas vezes pegam no bife com a luva em estado cru e depois de cozinhado vai exatamente com o mesmo utensílio ou com a mão. Portanto, há cuidado. É isto que se chama contaminação cruzada, certo? Exatamente, quando nós vamos potenciar a transferência de agentes e de micro-organismos de uma superfície para a outra, que muitas vezes pode ser transmissão homem-homem, ou superfície e alimento, pronto, temos aqui várias possibilidades. E já continuamos a conversar. Sim. Formar futuros técnicos que saibam prevenir crises de saúde pública é o grande objetivo da licenciatura em Saúde Ambiental. O S+, esteve na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto para conhecer professores e alunos neste regresso às aulas. Estamos na Escola Superior de Saúde do Porto para conhecer tudo sobre a licenciatura em Saúde Ambiental. Neste momento estamos a fazer pesquisa de micro-organismos em amostras de alimentos. É um projeto no âmbito de segurança alimentar, que é uma das áreas muito trabalhadas no curso, que está incluída também na área de saúde pública. A maior parte dos cursos de saúde trata muito o diagnóstico, a terapêutica, mas a saúde ambiental é mesmo sobre a prevenção. Além dos conteúdos teóricos associados a cada uma destas temáticas, temos também uma forte componente experimental, onde seguimos geralmente procedimentos que estão standardizados e que à escala piloto tentamos, no fundo, simular, representar aquilo que acontece ou aquilo que será a realidade de um técnico de saúde ambiental no exercício das suas funções. O que é que está aqui a ser feito agora? Portanto, aqui estamos a fazer protocolos associados à higiene alimentar. Temos aqui a aplicação de métodos rápidos, portanto, métodos onde nós utilizamos equipamentos portáteis ou kits que nos permitem, em 5, 10 minutos, ter os resultados acerca da higiene de superfícies, por exemplo. Nós tentamos que, numa vistoria que seja feita, se consiga sensibilizar o manipulador de alimentos para perceber se, de facto, as condições são as adequadas ou não. Esta, então, uma unidade curricular com grande importância para o profissional no seu futuro em saúde ambiental, certo? Sem dúvida. A área da segurança, da higiene, da segurança e da qualidade alimentar é extremamente importante e, se for aplicada, portanto, as vistorias que são feitas de forma rotineira podem contribuir em muito para a redução, portanto, para a prevenção de doenças de origem alimentar. Isso está provado e mais do que provado que estas simples atividades são suficientes para reduzir e prevenir as doenças de origem alimentar. É um trabalho árduo e de equipa aqui este, não é? Mesmo.
Ora bem, a nossa escola, a Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto, ministra esta formação há muitos anos e a área da saúde ambiental é uma das áreas que compõem o portfólio formativo da nossa instituição. E esta área está diretamente relacionada com o levantamento de fatores de risco que provêm do ambiente e têm impacto na saúde humana e conseguimos formar equipas profissionais, futuros profissionais, técnicos de saúde ambiental que terão no terreno a trabalhar em várias áreas, sobretudo na área gênese do curso, que é a saúde pública. Por isso, dentro desta vertente, a área e todos os fatores de risco, cada vez mais nos últimos anos, têm tido maior importância porque são mais diversos e têm importâncias muito definidas e, por isso, a nossa formação abrange também outras áreas na área da saúde ambiental, nomeadamente a área do ambiente e qualidade de vida e também a área da saúde ocupacional versus a área de higiene e segurança no trabalho. Por isso, em termos globais, entendemos que estes fatores de risco que provêm do meio ambiente, seja exterior, seja ocupacional, isto é, em sítios onde há ocupação humana, como é o caso dos trabalhadores, esses fatores de risco têm que ser estudados, têm que ser monitorizados e têm que ser avaliados por profissionais com este perfil profissional. Por isso, a saúde ambiental é uma das profissões, na minha opinião, com uma importância extrema a nível da prevenção de doenças. E por isso, se conseguíssemos que as comunidades tivessem mais profissionais a trabalhar nos agrupamentos de centro de saúde e que estivessem mais próximos das populações, conseguíamos mais cedo ou de uma forma mais eficaz fazer o levantamento de riscos e prevenir situações que ocorrem depois a jusante. E por isso, no âmbito da segurança alimentar ou qualidade de segurança alimentar, ou águas ou outras matrizes onde possa haver contaminação e que possa realmente ter impacto na saúde. A questão alimentar é aqui um foco bastante importante. Como sabem, nós temos que nos alimentar e, por isso, desde o idoso até o recém-nascido, há disponibilidade de alimentos e eles têm que ser salubres, têm que estar disponíveis com qualidade e segurança para serem consumidos. A licenciatura em Saúde Ambiental. Marinela é licenciada em Saúde Ambiental no primeiro curso que existiu em Portugal e foi também a primeira presidente da APSAI, que no fundo representa todos os técnicos de saúde ambiental. Sim, exato. Eu fui, na altura, o curso sofreu ao longo dos tempos uma atualização ao nível da nomenclatura. Antigamente seria higiene e saúde ambiental e agora é só saúde ambiental. Eu sou do primeiro curso, digamos, o primeiro curso terminou em 1994, nas 3 escolas, Lisboa, Coimbra e Porto. Agora há mais escolas que ministram esta licenciatura e achamos a necessidade, digamos, de congregar numa associação que salvaguardasse a nossa intervenção, os nossos direitos e de uma forma que alinhasse todas essas competências a nível nacional. Fui a primeira, digamos, isto foi passando em termos das direções, já esteve em Lisboa, já esteve em Coimbra e agora torna a estar, digamos, sediada no Norte, a APSAI, que a Presidente é a Sílvia Silva. Exatamente. Eu pergunto às duas, este aumento do número de turistas, principalmente nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto, são cidades cada vez mais na moda. Que desafios é que colocam nesta área? Vanessa? Bastantes. Não só pela sazonalidade, que vai obrigar aqui a uma logística diferente nos espaços, por exemplo, de hotelaria, restauração e turismo. Devido à pressão turística que se está a assistir, de facto, nestes 2 grandes centros, essa sazonalidade diminuiu e aumentou, de facto, toda a procura
deste tipo de espaços. Isto vai implicar diretamente com a segurança alimentar, na medida em que vamos ter uma procura maior, vamos ter que ter uma oferta diversificada e muitas vezes o cliente vem com pressa. Ou seja, nós temos aqui uma grande afluência de público, temos que gerir recursos de alimentação também, e aliando também à sustentabilidade, de facto, a gestão da quantidade, isto vai implicar também aqui alguma logística, e depois a questão do tempo, que efetivamente nós vamos assistir, e assistimos efetivamente a essa questão, que é um aumento do número de clientes, o número de pessoas a trabalhar é idêntico, vão acelerar o ritmo e muitas vezes, com muita pena nossa, descurar alguns processos fundamentais de segurança alimentar. E também aí enfatizamos a importância da formação e da sensibilização dos empresários do setor. Marinela, por outro lado, abrem cada vez mais espaços que, devido à legislação existente, não há aqui uma vistoria prévia à sua abertura. Sim, de alguma forma, claro que nós temos, com o avanço, há os chamados licenciamentos zeros que estão disponíveis em termos de vários municípios, e isso de alguma forma faz com que seja mais célere a abertura destes espaços. No entanto, aquilo que falávamos logo no início do programa, julgo que ainda há uma literacia relativamente às responsabilidades, ou seja, é mais fácil, mas quando eu digo mais fácil em termos de licenciamento, está sempre subjacente todos os deveres que eu tenho que cumprir ao nível da estrutura e do funcionamento desse mesmo estabelecimento. E muitas vezes isso não é acautelado, porque normalmente, por uma questão cultural, não sei, dos nossos cidadãos, temos de alguma forma, se calhar, um pouco cumpro. Mas será porque estas vistorias só são realizadas a posteriori, portanto, da abertura destes dependendo dos setores. Algumas nós temos, por imperativo legal, temos que fazer essas visitas. Outra, por forma exatamente que a lei é permissiva, o explorador do espaço assume per si a responsabilidade de os requisitos serem cumpridos, que muitas das vezes nós verificamos nestas vistorias de rotina dos vários programas que as várias unidades, neste caso, no meu caso particular de saúde pública fazem, verificamos que não são situações que tenham sido acauteladas e, de alguma forma, isso põe em causa a segurança da população. E esta globalização, como a Vanessa e como no início nós dissemos, muito especificamente da parte ambiental, também faz pela pressa, pelo desperdício que é confrangedor neste tempo, que saber que de todos os alimentos produzidos, um terço vão produzidos para consumo humano, tornam-se desperdício, e isso, quando um quarto desse desperdício dava para alimentar 870 e tal milhões de pessoas, é um bocadinho triste. Marinela Peixoto Cristo, Vanessa Sousa, muito obrigada por terem estado aqui no Saúde em Dia. Muito obrigada. E foi a falar de segurança alimentar global e sustentabilidade que hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.